qualquer questão que envolve blindagem eletrostática, você vai conseguir acertar, porque você separou 30, 40 minutos para estar aqui comigo hoje, velho. Isso é incrível, isso é libertador. Muito bem-vinda a este programa Física no Enem. Aqui nós iremos discutir, né, sobre as estratégias de uma jornada para que você acerte 12 de 15 em Física no Enem. Olha que sensacional! Assiste essas lives aí que provavelmente você vai ter essa facilidade, né, para conseguir acertar uma pontuação tão alta, né, tão extraordinária, né? Então bora lá comigo, eu sou o Thales do canal Física Sem Neura e o tema de hoje vai ser, né, por que blindagem eletrostática pode te ajudar na Física do Enem. E é o seguinte, cara, eu quero começar a falar para vocês que blindagem eletrostática é uma matéria difícil, e infelizmente não, né? Felizmente é uma matéria difícil e cai pouco no Enem. Só que as questões que caem de eletrostática no Enem, sobre blindagem eletrostática, na verdade, né, são questões relativamente muito fácil. E você, né, já fez Enem alguma vez na vida, tem que garantir as questões fáceis. Você não pode dar bobeira assim, a questão eu vou deixar de estudar uma matéria porque não cai muito. E aí você vai errar uma questão fácil. Se você conhece o mínimo do TRI aí, vai saber, né, que se você errar uma questão fácil, a difícil relacionada ao mesmo assunto, você pode acertar ela que você não vai ganhar a pontuação máxima dela. Então isso é uma tática muito perigosa mesmo. Então se você, né, quer garantir, né, quer tentar, né, chegar, né, a 12 acertos, né, de 15 em Física no Enem, eu te aconselho muito mesmo que você, né, estude também as matérias que caem pouco. Claro, né, pegando ali aquele histórico de questões fáceis igual deste assunto que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? Muito importante isso aí. E é o seguinte, estudar essa matéria, se você for estudar essa matéria de maneira muito detalhada, você pode perder muito tempo. E falta poucos meses pro Enem. E eu acho de verdade que o que você menos quer é perder tempo, né? E aí, uma sugestão que eu posso te dar é o seguinte. O que você tem que fazer a partir de agora? Você tem que focar nas matérias que mais caem no Enem. Só que, se você puder assistir uma live, por exemplo, de 40, 50 minutos, de um tema que cai pouco, por exemplo, de hoje, que pode garantir uma questão no Enem, cara, você está, né, já largando na frente dos seus concorrentes. Então eu acho isso muito importante mesmo, né? Então talvez não é o momento de você ficar esmiuçando aí o que é blindagem eletrostática, como é que funciona a rigidez dielétrica, como é que um campo elétrico consegue arrancar uma cargazinha de um átomo. Talvez não é o momento disso, talvez é o momento de você, né, ganhar maldade para você conseguir acertar uma questão de um tema que cai pouco, né? O importante é acertar questões fáceis, muito importante isso. Que vocês têm que garantir os pontos fáceis, velho. Vocês não podem, tipo assim, vou deixar de ganhar uns pontos fáceis ali, só porque é um tema que cai pouco. Você vai estar fudendo aí com a sua, foi mal a expressão, né? Com o seu TRI no dia da prova, né? E muitos alunos pensam assim, cara, muitos alunos pensam assim mesmo, só que se você almeja muito, né, uma federal, estuda de graça por ProUni, se você é de escola pública, né, e seu curso é concorrido, como medicina, engenharia, direito, cara, você não pode nem pensar em deixar de acertar questões consideradas fáceis, não mesmo, porque isso aí pode te trazer um impacto, né, negativo. Eu quero te causar aqui um impacto positivo, né, capaz de causar satisfação, né, para você poder escolher o curso que você quer, tá bom? E eu quero só falar para vocês uma situação que eu passei em 2010 e em 2013. Em 2010 eu estava começando a minha jornada, assim, né, era o meu segundo ano de pré-vestibular e eu estava estudando bacana, cara, e em 2009 não tinha caído nenhuma questão de eletricidade, de eletrostática, propriamente dito, e nos Enems antigos também não tinha caído. E o professor falava, não tem necessidade de cair não tem necessidade de estudar. Aí eu estudei ali de maneira superficial e teve uma questão de blindagem eletrostática, inclusive, que eu fiz ela rapidinho e, tipo assim, foi tão prazeroso, eu consegui fazer uma questão ali em 30 segundos, sabe? Aí eu falei assim, pô, velho, o acertar dessa questão foi o quê? Foi baseado em 2 dias estudando, entende? Então, vale a pena estudar alguns conteúdos bem pontuais ali, que o Enem às vezes cobra, e cobra questão fácil, entende? Então, o que eu quero mostrar para você é isso, ó.
Blindagem eletrostática, cai muito no Enem? Não. Mas cai? Cai, costuma cair uma questão. E quando cai, como é que é? É muito fácil, é muito fácil. E você pode deixar de acertar a questão fácil? Não, de maneira nenhuma, correto? Então eu queria já começar falando isso para vocês, né? Eu sei que muitas pessoas pensam assim, nossa, professor, mas blindagem eletrostática está dentro de eletricidade, eu nunca consegui aprender, é uma matéria muito difícil. Ou se você pode pensar também assim, mas e se eu estudar, aí dedicar, anotar tudo e não cair no Enem? Né? Vocês aposto que alguns já pensam assim, né? Só que eu já quero te salientar uma coisa, cara. Você tentar entender qualquer matéria na sua vida, velho. Não tô falando da física, não. Pode ser uma matéria ali, fazer uma redação, pode ser um português, qualquer coisa que você for tentar fazer. E se você tiver essa mentalidade de achar que é difícil, você vai estar causando um bloqueio que realmente vai ficar difícil o aprendizado para você, entende? Então, eu acho que não é por aí que as coisas funcionam, não mesmo. E nessa live aqui eu tô aqui para te mostrar aí uma maneira muito simples para você aprender a matéria, sabe? Ou senão você também não pode ficar pensando, para que eu vou estudar tal conteúdo se não cai muito no Enem? O não cair muito no Enem é diferente de não cair no Enem. Se não cai no Enem, beleza, você pode simplesmente não trabalhar com isso. Não vou preocupar em estudar essa matéria. Beleza. Agora, se cai pouco e você pretende passar, né, num curso concorrido, você não tem outra opção. Então, fica essa dica aí também, tá bom? Então, o que eu posso falar é estude a matéria com sede ali de conhecimento, tenta ver a aplicação, tenta ver o contexto histórico, que tende a ser bem prazeroso. E é o que eu vou mostrar para você agora aqui. Vamos começar aí falando de blindagem eletrostática e rigidez dielétrica. Então, por que blindagem eletrostática pode ajudar na física do Enem? Então, né, o motivo já está aí, né? Que você vai estudar uma matéria relativamente gostosa, cheia de aplicação e que pode te garantir uma questão fácil. E questão fácil é muito importante para o Enem. Então, diante disso, bora lá. Projetando o PowerPoint neste momento aí para vocês, ó. Blindagem eletrostática e a rigidez dielétrica, né? Primeira coisa, eu quero mostrar um contexto histórico para você ver que é super possível aprender esse conteúdo. Então, eu vou começar falando do experimento de Benjamin Franklin, véio. Isso aqui é muito legal. Benjamin Franklin fez um experimento super, hiper simples e conseguiu, né, provar a blindagem eletrostática. O que ele fez? Ele pegou o material condutor e chegou dentro, tá vendo? Dessa caixa oca aqui, ó. E essa caixa oca ela está eletrizada positivamente. Se ela está eletrizada positivamente é porque ela perdeu elétrons, tá bom? E aí o que vai acontecer? Diante de eu chegar, por exemplo, né, nesse caso aí, ó, cheguei com um objeto metálico. Na parte interna, não teve nenhuma atração, nem repulsão, o objeto não se mexeu. Mas se eu pegar esse mesmo pêndulozinho, vou pegar aqui meu foninho aqui, ó, e cheguei do lado de fora, o que aconteceu do lado da caixa aí, do lado de fora do lado da caixa? Foi atraído. E ao ser atraído aqui, ó, é porque teve uma força elétrica, né? Do lado de fora, tem um campo elétrico. Então, Benjamin Franklin já começou achando isso estranho. E isso 1600 cavaco, velho. Tem tempo pra caramba. Só que olha só que louco, ó. Franklin não soube explicar o fenômeno na época. Franklin só viu, né? Benjamin Franklin só percebeu aí que se ele chega um objeto, um pêndulozinho, pode ser uma bolinha de isopor, pode ser uma bolinha de metal, no interior de um condutor oco eletrizado, não se mexe, mas se chega do lado de fora, se mexeu. Aí ele já ficou questionando, né? Então, ó, mas ele conseguiu mostrar, né, que as cargas elétricas em excesso de um cilindro metálico ia para a superfície externa. Por que ia para a superfície externa? Porque as cargas estando na superfície externa, conseguiu atrair esse objeto. Na superfície interna não teve nenhuma atração, então significa que não tinha nenhuma carga ali, né, em excesso ou em falta. Olha que bacana, né? Olha que simples. Muito bem, né? Então experimento suficiente para demonstrar que o campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Tá aí. Olha que simples, velho. Então isso aqui já construiu o alicerce para falar da blindagem eletrostática. Aqui eu vou te explicar essa matéria rapidinho. Então, de maneira muito rápida, você vai sair daqui hoje entendendo de fato o que é blindagem eletrostática e fazendo uma questão do Enem que eu fiz em 2010, tá bom? Então, ó, blindagem eletrostática, né? Então eu vou falar da gaiola de Faraday aí. Michael Faraday é um cara muito louco, velho. Michael Faraday é um cara de outro planeta. Ele entrou na alta, velho, numa gaiola, ele percebendo esses fenômenos que Benjamin Franklin também tinha percebido, né? Olha só, voltando aí, ó, chegava com um pêndulo no interior,
nenhuma tração. Chegado do lado de fora tinha uma tração. No interior, nenhuma tração. Chegado do lado de fora tinha uma tração. Uai, tem alguma coisa estranha aí, ué. Aí foi, o que ele fez? Fez um estudo bem detalhado, né, Michael Faraday, e ele acreditava tanto que em todo o interior de um corpo metálico tinha uma blindagem eletrostática, que ele entrou lá dentro e mandou o seu assistente mandar descarregar uma descarga elétrica lá, né, mandar uma descarga elétrica lá cabulosa, de muitos 1000 volts. O assistente dele ficou assim meio meio assim receoso, né, de fazer isso, mas acabou fazendo, e ao fazer isso, mandou a descarga elétrica lá e acabou que ele não aconteceu nada com o Michael Faraday. Ele ficou protegido. Então, Michael Faraday é o cara que provou a blindagem eletrostática, tá lá, ó. Provou experimentalmente, né, a blindagem eletrostática. Porque essa questão de blindagem eletrostática não foi explicada pelo Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele só viu esse fenômeno de um objeto sendo atraído lá de fora e do lado de dentro não sendo atraído. Agora, ele não tirou nenhuma conclusão dali não. Quem tirou mesmo essa conclusão foi Michael Faraday. Então tem essa blindagem eletrostática que, se você estiver, né, no interior de um corpo metálico, você está, né, eletricamente blindado. Isso é muito doido, né? Aí depois veio Gauss, pouco depois de Michael Faraday, alguns anos depois, e provou matematicamente, cara. Isso foi muito doido. Então Gauss demonstrou matematicamente que nos pontos internos de um condutor oco, o campo elétrico é nulo. Então não existe nenhum campo elétrico no interior de um condutor. Então ele é exatamente igual a zero. Tá bom? Então, só de perceber aí, ó, esse contexto histórico, você já começa a ter uma maior, como é que fala? Uma maior facilidade para entender a matéria, entendeu? O que eu quero chegar para vocês? Então eu já mostrei um contexto histórico aí, brincando, eu já falei de 3 cientistas que estudaram o mesmo assunto de maneira linear, e aí você já começa a perceber, pô, um experimento mó simples de Benjamin Franklin, aí depois veio Michael Faraday, e aí ele entrou lá dentro, né, fez uma gaiola, entrou lá dentro, mandou uma descarga elétrica, não aconteceu nada com ele, então ele ficou protegido, então ele provou a blindagem eletrostática. Esse experimento é chamado de gaiola de Faraday. Depois veio Gauss, aí chegou Gauss, conseguiu provar matematicamente, né, que o motivo de ele não tomar choque é porque o campo elétrico é nulo. E se não tem campo elétrico, não tem movimento de cargas, então ninguém vai tomar choque. Então, e foi indo, ó. Então Gauss também demonstrou que um corpo não precisa estar eletrizado para que ocorra essa blindagem eletrostática. Então, por exemplo, se ele pega um corpo condutor aqui, ó, um positivo. Positivo é capaz de atrair o negativo, né? Vocês sabem disso. Positivo atrai negativo. Então, se esse positivo atrai o negativo, então vai ficar de um lado aqui, ó, excesso de elétrons, e do outro, falta de elétrons, positivo, né? Então, esse corpo está induzido. Mesmo no interior de um campo induzido, o campo elétrico é nulo. Olha que doido. Ah, professor, então eu posso falar que, tanto no corpo induzido, tanto no corpo eletrizado, o campo elétrico lá no interior é nulo? Sim, exatamente. Então, ó, o condutor B está eletricamente blindado. Então, a conclusão, um condutor oco possui a capacidade de isolar eletricamente um corpo no seu interior. Estando o condutor eletrizado ou não, né? Ele pode estar cheio de carga, igual estava a gaiola de Michael Faraday, ou pode estar simplesmente induzido, com a separação de cargas, negativo de um lado e positivo do outro, que ele continua tendo, né, protegendo o corpo no seu interior. Isso é a blindagem eletrostática. Olha que bacana e simples ao mesmo tempo, né? Então agora vamos para a aplicação, né? Então, a maneira que eu quero te ensinar aqui é da seguinte maneira. Ó, conteúdo explicado de maneira histórica, pronto, você vai vendo como é que foi sendo construída a linha de raciocínio, e agora vem as aplicações, que é o que o Enem de fato gosta, né? Então, a primeira aplicação que eu quero mostrar para você aqui, ó, é o seguinte: qualquer aparelho elétrico e eletrônico, quando colocado no interior de um condutor oco, ficará protegido de influências perturbadoras, né, externas. Então, por exemplo, atualmente, né, se você entra no elevador e o elevador é totalmente de metal, a porta fechou, se você entrar conversando no celular, é provável que a queda do sinal morre, entende? Por quê? Por causa que está rolando uma blindagem eletrostática. E o seu celular, ele recebe uma onda eletromagnética. Elétron, então, ou seja, tem uma parte que é de campo elétrico e outra parte é de campo magnético, tá bom? Atualmente a gente sabe que isso é um efeito skin. Só que esse efeito skin que acontece aí quando uma onda eletromagnética não consegue atravessar um corpo totalmente de metal, isso é estudado mais em curso superior. Então, para o Enem, pode falar que está rolando uma blindagem eletrostática que você vai acertar uma questão feliz, sorrindo, tá bom?
Um outro exemplo clássico que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o CPU, né? O CPU aqui, ele é de uma caixa metálica. Sabe o motivo? Por causa que lá nessa caixa metálica de um CPU, de um computador, é cheio, é lotado de microchips, né? De componentes eletrônicos. E esses componentes eletrônicos, eles são hipersensíveis a corrente, a qualquer descarga elétrica. Então, se passar uma descarga elétrica a mais ali, pode queimar. Então, para proteger, né, esses microaparelhos eletrônicos lá no interior de um CPU, eles colocam essa caixa metálica e aí fica protegido, né, de eletricidade externa. Então, tem um outro exemplo aí, ó, o porquê, né, que o CPU tem que ser de metal, né? Um CPU de madeira não é muito conveniente porque ele pode queimar com facilidade, né? Então, os componentes no seu interior. Eu posso estar carregado, né? Às vezes eu fiquei atritando aqui na minha cadeira, tal, o tempo todo. Não ficar atritando, eu posso estar, por exemplo, ganhando ou perdendo elétrons, então eu estou ficando eletrizado. Então, se eu pego em alguma parte do meu computador, igual, por exemplo, tem um celular aqui, ó, esse celular que eu estou aqui, ó, encostei no celular, pronto. Ao encostar no celular, o que vai acontecer? Essa descarga elétrica que está na minha mão pode queimar, né? Um dispositivo muito sensível. Por isso que para proteger, coloca ele numa estrutura metálica, tá bom? Então, muito importante isso. E a blindagem eletrostática, o gaiola de Faraday, também é utilizada em carros e aviões, oferecendo proteção contra descarga elétrica. Igual eu estou te mostrando aí, ó. Você nunca viu falar um avião caiu porque caiu uma descarga elétrica nele. E olha que cai descarga elétrica no avião o tempo todo, principalmente se estiver no meio da nuvem, né, que as nuvens carregadas, vai ter descarga elétrica caindo no avião. Só que não acontece nada com o avião por causa que é uma estrutura metálica. Da mesma coisa o carro, né? Inclusive, eu já vou dar uma viajada aqui, que eu acho importante, que é o seguinte. Quando um carro, cai uma descarga elétrica nele, muita gente acha que fica protegido por causa dos pneus. Errado. Né? O que deixa o carro ali protegido no seu interior é a gaiola, né, de metal, né, gaiola de Faraday, ou simplesmente blindagem eletrostática. Inclusive, leva essas duas palavrinhas para a prova. Blindagem eletrostática e gaiola de Faraday são sinônimos, né? Que a blindagem eletrostática foi provada por Michael Faraday, que fez uma gaiola, por isso que são sinônimos. Então, é a estrutura metálica que protege. Pronto. O vestibular vai falar que o que protege, e você está vendo essa live aqui, então você não vai errar, vai falar o que protege é o pneu. Errado, não é o pneu. Não é o pneu. O que protege de fato, né, não é por pneu ser de borracha, não. É pela estrutura ser de metal. Inclusive o pneu, ele atrapalha. Porque é o seguinte, como tem um pneu de borracha, aí cai uma descarga elétrica no carro. Essa descarga elétrica vai ficar acumulada na lataria do carro, e aí esse excesso de cargas que tem na lataria do carro não vai conseguir ir para a terra, porque o pneu não deixa, porque o pneu é um isolante elétrico. E aí fudeu. Aí você está lá no carro cheio de elétrons, aí se você abrir a porta e pisar do lado de fora, ainda em contato com o carro, você vai servir de fio terra. Então o excesso de cargas que está ali dentro do carro vai passar por você e aí, velho, você vai ser eletrocutado ali e vai pro beleléu, entende? Então, isso é ruim. Ah, professor, então como é que resolve esse problema? Uai, tem várias maneiras. Uma maneira interessante, você pode pegar o carro e encostar o carro num barranco. Ah, vê um barranco ali de terra. Chega lá, encosta o carro no barranco, pronto. Você já vai estar resolvendo o problema. Assim que a lataria encostar na terra, né? Essa lataria que está com excesso de cargas ou falta de cargas vai, vamos supor, cheio de elétrons ali, vai embora. Pronto. Aí ficou neutro. A outra maneira, que eu até falo que é uma maneira bem interessante, você já resolve dois problemas ao mesmo tempo, é o seguinte. Você pode ir na casa da sua sogra, buzinar, né? Vamos supor, você percebeu que deu um clarão lá, velho, caiu um raio no carro. Assim, porra, velho, tô ferrado. Tá cheio de cargas aqui no carro. Se eu descer aqui, eu vou ser eletrocutado. Aí você pode chegar na casa da sua sogra, buzinar, sogrinha, abre a porta pra mim, a porta só tá abrindo pelo lado de fora. Aí quando a sua sogra chegar, né, para abrir a porta do carro, aí você vai resolver dois problemas ao mesmo tempo. Aí, brincadeiras à parte, faz isso com a sua sogrinha não, tá bom? Ah, professor, não tem sogra não, tô encalhado há muito tempo. Faz parte também, colega, faz parte. É a vida, é a vida. Tá bom, então? Mas fique esperto com isso. De maneira geral, falando sério agora, a galera liga para o corpo de bombeiro, né? Pro corpo de bombeiro não, porra, pro
para esses carros da CEMIG aí, sei lá, corpo de bombeiro também. E aí eles têm uma corrente lá que já chega, manda as fitas metálicas no carro, essas fitas metálicas encostam no carro e já a descarga já desce, né? Então é mais ou menos essa ideia aí que a gente pode fazer. Belezinha? Muito bem, esse tema é muito gostoso, cara. E agora eu vou, tá no finalzinho da aula, acredite ou não, você vai conseguir acertar qualquer questão que envolve, eu te garanto, qualquer questão que envolve blindagem eletrostática, você vai conseguir acertar, porque você separou 30, 40 minutos para estar aqui comigo hoje, velho. Isso é incrível, isso é libertador, isso vai fazer você poder focar em elerodinâmica, circuito elétrico que cai muito, entende? Então, esse é o valor desse tema de hoje. É você estar estudando pouco, entendendo, porque é uma matéria super prazerosa, é uma matéria para o seu dia a dia, que vai garantir, né, que pode garantir uma questão considerada fácil no dia do Enem, e você não precisa ficar aí quebrando a cabeça. Então agora eu vou dar uma pequena aprofundadazinha, mas nada demais, que é falar de rigidez dielétrica. Rigidez dielétrica é a maior capacidade de isolamento elétrico que o material isolante pode oferecer. Acredite ou não, você deve saber que existem os condutores e os isolantes elétricos. Os condutores elétricos são os metais, né? São ótimos condutores de eletricidade. Nós, seres humanos, também é até um bom condutor de eletricidade. E tem o isolante elétrico, que é aqueles materiais que não conduzem eletricidade. Aí dentro do isolante, né, tem vários. Uma fita isolante, estava até com uma fita isolante aqui, ó. Uma borracha, né, tal, uma borracha. O ar é um bom isolante elétrico também, né, não fica deixando as cargas passarem. Só que tudo na vida tem um limite, tudo tem um limite, inclusive, né, a capacidade de isolamento do isolante. Então essa capacidade máxima de isolamento que um isolante elétrico possui é chamada de rigidez dielétrica. E qualquer material, né, pode ter a rigidez dielétrica vencida, ou seja, qualquer material isolante pode se tornar um condutor de eletricidade. Olha que doido. Então deixa anotado aqui, ó, ao vencer a rigidez dielétrica de um material, este se torna um condutor elétrico. Então pronto. Então eu quero que você fique com isso em mente, para a gente ir para a próxima aplicação, que é a aplicação ali supra-sumo, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nossa live de hoje. Então, ó, rigidez dielétrica é a capacidade de isolamento, capacidade máxima de isolamento de um isolante. Agora, quando eu falo o seguinte, foi vencida a rigidez dielétrica do material, significa que foi vencida a capacidade máxima de isolamento de um material. Como consequência, esse material passa a ser um condutor de eletricidade. E ao passar a ser um condutor de eletricidade, ele vai, né, passar cargas à vontade ali. E o fator que faz um isolante virar um condutor, né, vencer a rigidez dielétrica, é um campo elétrico. Então deixa aí, ó. Tem um cachorro latindo aqui agora, preocupa não. Um campo elétrico é o fator que pode fazer um isolante se tornar um condutor elétrico. Tá aí, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor, agora tem um avião passando. Uns barulhos externos. Não sei se está pegando no microfone, esse microfone costuma pegar tudo. Mas vamos supor, por exemplo, vamos supor que tem um ar aqui. Aí se eu pegar uma bola de plasma, cara, eu tô com uma bola de plasma ali, eu podia ter pegado ela, mocoronguei, gente, foi mal. Se eu pegar uma bola de plasma, e essa bola de plasma tá colocando carga nela, aquela bola bonita, sabe, que passa aqui os gases ali e tal. Então naquele momento ali, que tem aquele gás ali acontecendo, que lá são faíscas elétricas. Sabe o que está acontecendo ali naquele gás, naquele momento ali, naquele interior? É uma coisa mais ou menos assim, ó. Pô, velho, eu podia ter pegado ela. Tô com vontade de ela pegar ela. Mas o problema é tomada. Não tem tomada aqui, eu tenho que pegar uma extensão e vai demorar um pouquinho. Eu vou explicar. Eu vou fazer um pequeno videozinho e colocar no meu Instagram da minha bola de plasma, tá bom? Fica ali junto com o meu cantinho do rock. Mas uma bola de plasma tem era mais ou menos assim, ó. Tipo um gerador de Van de Graaff. Aqui é a base dela, né? Aqui estão os fios, e aí liga, aí aqui, ó, vai ter um potencial alto. E aqui é uma bola de vidro, isso aqui é vidro. E aqui eu coloco um gás aqui, ó, um gás. Mas vamos supor para ser um ar, pode ser qualquer coisa. E aí essa bola de plasma aqui, ó, que isso aqui é onde tem um potencial alto, então aqui vai ter um campo elétrico alto. O campo elétrico é tão alto, mas tão alto, que faz esse gás aqui, ó, virar um condutor. E quando ele vira um condutor, ele começa a emitir luz, assim, ó. Pode imaginar assim, ó, umas faíscas. Então, isso aqui, ó, quem fez
ar, esse gás, ser o condutor, foi esse elevado campo elétrico que tem aqui. Então, quanto maior o campo elétrico, maior a chance de fazer um isolante virar um condutor de eletricidade. É as faíscas que podem soltar aí de vez em quando, tá bom? Aí então, fica com isso aí, ó. O campo elétrico é o fator que pode fazer um isolante se tornar um condutor elétrico. Agora bora para aplicação de novo, velho. O legal da aula aqui é aplicação atrás de aplicação. Fica a dica essa. Então, relâmpago e o trovão é a aplicação que eu vou te mostrar agora. Então, imagina o seguinte, imagina não, é o que acontece. Quando tem duas nuvens, cara, elas vão se tritando uma com a outra ali, o processo é um pouco complexo, cara, mas acontece que devido ao atrito, a região de baixo da nuvem, ela tende a ficar carregada negativamente. E a região de cima das nuvens, as nuvens na parte de cima, tende a ficar carregada positivamente por causa do atrito que aconteceu ali. Pronto. Então deixa anotado ali, ó. Durante a formação da tempestade, ocorre a separação de cargas elétricas nas nuvens. Pronto, rolou lá. A parte inferior costuma ficar negativa e a parte superior positiva. Essas nuvens aqui, ó, ficam negativas. E essas nuvens de cima aqui, ó, tende a ficar positiva. Pronto. Esse negativo aqui, ó, negativo não repele elétrons, negativo com negativo, repulsão. Então os elétrons que estão aqui na Terra, que é Terra, os elétrons que estão aqui na Terra vão ser repelidos e aqui vai ficar tendo um tanto de carga positiva. Pronto. E aí, olha só, aqui está negativo e aqui está positivo, então vai ter um campo elétrico. Toda vez que tem carga sobrando, vai ter campo elétrico. E o campo elétrico sempre sai do positivo. Tenta lembrar disso. Então vai ter um campo elétrico aqui, ó, saindo da Terra em direção às nuvens. Professor, verdade. Então tem um campo elétrico aqui, ó. Olha só, velho, o que eu acabei de falar para vocês. Quem que faz um isolante virar um condutor? Né? Quem que faz vencer a rigidez dielétrica? Não é um campo elétrico? Olha, ó, tá ficando perigoso. Então você tá surgindo um campo elétrico aqui, ó. Esse campo elétrico vai chegar um momento que ele pode vencer a rigidez dielétrica do ar. Em outras palavras, ele vai fazer esse ar virar um condutor de eletricidade. Olha que doido, velho. Fragaram o movimento. Então, ó, vem comigo, ó. Agora, a nuvem mais baixa eletrizada negativamente irá induzir cargas positivas na superfície da Terra, estabelecendo um campo elétrico entre a nuvem e a Terra. Tá aqui. E continua no PowerPoint comigo aí, ó. Chega um momento que, devido ao alto campo elétrico formado entre a Terra e a nuvem, a rigidez dielétrica do ar é vencida e uma centelha elétrica, né, que é o relâmpago, salta da nuvem para a Terra. E aqui, ó, vai ter um relâmpago cabuloso aqui, ó. Chá, pronto. É assim que funciona, né, a formação de raios. E aí vem uma coisa muito legal, velho. Quando ocorre essa descarga elétrica aqui, ao essa descarga elétrica passar, ela causa uma expansão no ar. Essa expansão no ar causa um estrondo. Um trem assim, velho. Muito louco. Então a descarga elétrica aquece o ar, provocando uma expansão que se propaga em forma de uma onda sonora, originando o trovão. E quem que você vê primeiro, o relâmpago ou você, por acaso, escuta o trovão? Primeiro você vê o relâmpago, correto? Só para depois você escutar o trovão. Por quê? Por causa da velocidade, pô. A velocidade do som é 340 metros por segundo. A velocidade da luz... Toma uma água aqui, pera aí. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Então é uma diferença muito grande, né? 300 milhões de metros por segundo para 340 metros por segundo. Então quem tem a velocidade maior? A luz. Então quem chega primeiro na gente, no nosso olho? A luz. Então a luz chega do relâmpago, né? Paf, do movimento de elétrons aqui, que é luz. Aí depois, aqui, nesse mesmo local aqui, foi formado um estrondo, né? Uma onda sonora. Aí só depois que a onda sonora chega. Então por isso que a gente vê o relâmpago primeiro, para depois a gente escutar o trovão. Entendidos? Muito bem. Então por isso vemos primeiro o relâmpago para depois escutarmos o trovão. Então, agora, último tópico. Agora é para finalizar mesmo. Agora é de verdade, gente. Agora é de verdade. Então vamos lá. Campo elétrico na vizinhança de um condutor, tá bom? Então eu já falei para vocês, que um corpo positivo, né, gera um campo elétrico divergindo, vai divergindo ali para todo lado. Então, campo elétrico nas vizinhanças de um condutor. Então, já falei para vocês umas 1000 vezes, mas se não quiser decorar isso, provavelmente nem vai cair no Enem, mas saiba.
Corpo positivo gera um campo elétrico divergente, saindo dele, pronto. Se um corpo é esférico, bonitinho ali, redondinho, que é coisa mais fofinha, então o campo elétrico também é tudo bonitinho, fofinho, uniforme ali, ó. Não, uniforme é a distribuição de carga, né? Então tá ali, ó. A distribuição de cargas é uniforme e a intensidade do campo é a mesma para todos os pontos que envolve e estão infinitamente próximo deles. Pronto. Show de bola. Só isso. Tá bom? Então, se um objeto é redondinho, a quantidade de campo elétrico que sai em cada ponto é igual. Agora, se um objeto for pontiagudo, já lembra do... Você deve saber disso em algum momento da sua vida, já estudou isso na sua vida já. Se o objeto for pontiagudo, na região ali, ó, onde tem uma ponta, fica mais cargas concentradas, então o campo elétrico ali é maior. Então a chance de ter raios ali é maior, porque onde tem maior campo elétrico vai ter maior chance de vencer a rigidez dielétrica do ar. O que é vencer a rigidez dielétrica do ar mesmo? Escreve para mim no chat, vamos lá, vocês estão entendendo agora, vocês não forem embora, então é que vocês estão entendendo essa matéria aí. Escreve para mim, o que é vencer a rigidez dielétrica do ar? É difícil essa pergunta, velho, não é fácil não. Enquanto rola o delayzinho aí, né, tá rolando um delayzinho pequenininho aí, eu vou continuar explicando, mas eu quero que tente alguém colocar aí, o que é vencer a rigidez dielétrica do ar, tá bom? Mas eu deixei anotado ali, ó, não o que é vencer a rigidez dielétrica do ar, isso eu já falei. Como as cargas se acumulam nas pontas, o campo elétrico nessa região terá intensidade bastante elevada. E com isso, Benjamin Franklin, velho, de novo, ele viu aquela propriedade lá, de colocar um objeto no interior, né, de um condutor que está paradinho e depois colocar do lado de fora e perceber que atrai, ele percebeu isso, ponto final. Só que ele foi mais além, ele era meio doidão, cara, ele inventou os para-raios. Então, ó, Benjamin Franklin, a invenção dos para-raios. Sabe o que ele fazia? E ele levava o seu filho. Tem biografia no Wikipedia, tem várias biografias do Benjamin Franklin falando que ele soltava papagaio, ele adorava soltar papagaio e tal. E quando estava começando a chover, ele colocava umas chaves, né, que é cheio de metal, não tem nenhuma chave aqui perto não, cheio de pontas de metal, onde pode acumular cargas, e ficava soltando papagaio para chegar perto das nuvens para ficar vendo a descarga elétrica cair no papagaio dele, igual tem nessa imagem aí, velho. Olha que cara maluco, mano. E reza a lenda que ele levava seu filho para ficar vendo, presenciando. Imagina um filho lá, né, curtindo de boa lá, né, lá no parque lá, o pai lá soltando papagaio, aí chega um raio lá, e esse raio vem essa rigidez dielétrica lá do fio que o Benjamin Franklin estava segurando, dá uma descarga elétrica nele e o filho vê o pai lá morrendo eletrocutado, velho. Então é um pai meio louco, né, cara? Não tenta fazer isso não, velho. Isso é um pai meio sem noção, né? Até hoje eu não sei o que ele usou para fazer esse experimento e não tomar choque. Provavelmente estava cheio de isolante, umas luvas cabulosas, mas de toda maneira é perigoso. Porque uma descarga elétrica que vem lá das nuvens, cara, sei lá, velho, é coulombs pra caralho, velho. Ela carga pra caramba, então é perigoso. Muito perigoso, tá bom? Mas ele percebeu, ele fazendo esse experimento aí com o papagaio, com umas chavinhas lá, e percebendo que o raio sempre caía lá, e o raio ia caindo lá e não caía na árvore, não caía lá na frente. Ele pensou, pô, se eu puder fazer, né, essa questão das pontas numa região elevada, eu vou proteger uma região grande de raios. E aí ele inventou os para-raios. Então, ó, Franklin demonstrou ainda que hastes de ferro ligadas à terra e posicionadas sobre ou ao lado de edificações serviriam de condutores de descarga elétricas. Estava inventada o para-raio. Pronto. Bonito isso, né, gente? Fala sério, velho. Saber, ó, não é por nada não, velho. Minhas pernas ficam bamba, velho, saber disso, trem. Eu acho doido pra caralho. Ó, o Marco falou aí, vamos ver o que o Marco falou. Sei que ao vencer a rigidez elétrica de um material, ele se torna condutor. Show de bola, Marco. É isso mesmo, cara. É exatamente isso. A partir do momento que eu tenho foi vencida a rigidez elétrica, aí se torna condutor. Então, se tem uma ponta, né? Tem uma ponta, igual eu falei para o poder das pontas. Então, se tem um campo elétrico grande ali, a chance de vencer a rigidez elétrica do ar ali é maior. Então, a chance do raio ficar sempre caindo ali é muito maior. Inclusive, essa questão da pessoa falar assim, ó, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Lero, velho, balela, tá bom? Não tem isso não. O raio cai várias vezes no mesmo lugar, inclusive se tiver um para-raio, né? Se tiver um para-raio, o raio vai tá caindo lá o tempo todo, né? Muito bem. Então, ó, gente, essa imagem é bonita pra caralho, velho. Olha isso.
Isso aí, velho, essa imagem aí mostra, tipo assim, o raio caindo e os raios, né? Todos eles concentrando nas regiões que tem para-raio. Então, cada raio aí tá indo numa região que tem para-raio. Então, para-raio é o quê? Na prática, né? Vem comigo aqui, imagina um prédio aqui. Tem um prédio aqui, pronto, tem um prédio aqui. Pronto, um prédinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um metal, uma haste de metal, conectar aqui na Terra, fazer de azul, né, para mudar um pouquinho aqui, ó. Ó, aqui na Terra, subindo aqui, e colocar até na edificação aqui, colocar umas pontinhas. E aí essas pontinhas aqui ficam cheias de cargas, então o raio vai ficar passando, vai estar caindo só aqui, ó. Só nessa região aqui, ó. O raio vai ficar caindo só aqui. E aqui, e nisso, diante dessa situação de ter um para-raio aqui, essas regiões aqui, ó, fica toda protegida. Eu acho que fico mó feliz, véio, que aqui em casa, aqui, logo ali na frente ali, tem um para-raio, ficou olhando, porque para-raio ali, assim, obrigado para-raio por estar aí, né? Porque se não tivesse um para-raio aí, que é um pouco perigoso, porque eu moro numa região alta de BH, então, e aqui tem uma área privativa aqui, que é um pouco grande, imagina eu tava ali, pá, ficar um raio na minha cabeça, né? Batendo na madeira aí pra não acontecer isso nunca, né? Prontinho. Agora fazer exercício de fixação, esses exercícios são muito fáceis, velho. Eu vou pular, eu já vou direto aqui que eu já tô cansado já. Já vou pro exercício do Enem, pra você ver que aprendeu. A prática. Bora praticar aí, ó. Aí, foi. Essa é uma questão que eu fiz em 2010 do Enem. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinam de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas. Evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos, uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferente, para facilitar a identificação. Pronto, então vamos comprar uma caixinha de metal e outra caixinha de madeira. Você já começa a ver, que eu sou mais besta, já vou saber fazer, porque eu já aprendi blindagem eletrostática, provavelmente é blindagem eletrostática. É isso mesmo que eu quero que você pensa, velho. É a sensação que eu tenho quando eu, como professor, vou lá fazer a prova de física. Eu já leio lá, já sei o que vai pedir. E já mata a questão, sim. É isso que eu quero que você tenha aí. Né? Só tá comigo em todas as segundas, quartas. Conexão bem sucedida. Show. Voltei. Foi um pequeno picozinho que não influenciou em nada, não. Coloquei pra mim letra A, B, C, D ou E. Vai lá. Quem tá aí assistindo? A, B, C, D ou E. E olha com o meu cabo aqui de rede, velho, ligado. Vou te falar. Show de bola, Vitor. Muito bem, galera já tá acertando aí, ó. Então vamos finalizar, velho. Metal. E o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Pronto, só isso. Olha só, a letra B chega do E de fácil, velho. Muito fácil. A letra C falou metal e não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que ele incidia? Não necessariamente, né? A radiação magnética poderia estar entrando. Metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior? Também não. Pronto, velho. Acabou. Tem nem que falar mais nada, não. Ó. Simples assim. Belezinha? Muito bem. Deixa eu voltar aqui só pra mim aqui, pra vocês verem o grandão aqui, pra vocês verem o bonitão aqui. Trem doido. Gente, tá caindo pra caramba. Essa internet minha tá safada, velho. Mandei um tanto de coisa aqui, tá? Mas é isso que eu queria então, gente, falar pra vocês. Show de bola. Acertaram aí, ó. O Marco também acertou, o Vitor também acertou, né? Pessoal que tá chegando agora, acabou de ter a live vai ficar salva até mais ou menos amanhã, não sei que horas, lá no meu YouTube, tá bom? Tô finalizando aqui também. Beijo pra vocês. Deixa eu finalizar aqui e até a próxima live.